TV Com, líder de audiência nos 4 cantos da cidade. Olá, tudo bem? Prazer em tê-lo aqui, também mais uma vez aqui no nosso programa Videocast TV Com, agradecendo essa gentileza da audiência, apresentação de Luiz Otávio e você seguindo a gente também nas redes sociais, no Instagram, @TV Com Mídias, no Facebook TV Com Mídias, no YouTube TV Com Mídias. E nós temos também que destacar a nossa equipe, essa equipe com muita pujança. Lucas Ramos, diretor de edição, Giovanni Souza, diretor comercial, Daiane Medeiro, direção artística e Fernando Pasquarelli, jovem idealista, que é o diretor responsável pelo nosso programa. Hoje, uma entrevista excepcional, uma figura importante, uma figura querida, uma figura de destaque na nossa comunidade. Nós estamos falando da senhora Teófila de Almeida. Ela é coordenadora do SIM e também vice-presidente da Associação Beneficente de Assis. Teófila, bom dia, obrigado pela presença, por ter aceitado também o convite da TV Com aqui de Assis. Olha, eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês, nessa audiência maravilhosa, e com você também, Luiz Otávio, um grande amigo. Obrigado. Vamos começando perguntando para você, onde você nasceu? Eu nasci faz tempo. Mas onde? Onde eu nasci aqui em Assis, sou assisense. Aqui em Assis. Sou cidadã honorífica de Assis, né? Porque nasci aqui, então me deram um título pela entidade, pelo desempenho na entidade. Graças a Deus vai bem. E sou merecedora até desse título, que muito me honra. Tá aí, então. Onde é a tua formação educacional? Eu sou formada em administração. Administração. Isso. Como é que você chegou ao SIM? O SIM foi um desafio. Como você sabe, eu tenho uma filha linda, né? Aline. Aline nasceu perfeita, muito desejada, muito querida. E quando ela estava com 7 meses e meio, ela teve meningoencefalite e ficou com uma sequela muito grave. Explique isso aí, o que é pra gente. Essa sequela perdeu toda a visão, audição, coordenação. Então foi um tratamento assim muito desesperador. Eu tinha que levá-la uma vez por mês em São Paulo, uma vez por semana em Marília. Aqui em Assis, 3 vezes na semana, físio, fono, TO. Foi muito sacrificado esse tratamento dela. Aí chegou um ponto que já estava ficando difícil financeiramente e também até pelo tempo, tudo, né? Aí surgiu uma oportunidade de implantar alguma coisa em Assis. Ela tinha 7 meses quando aconteceu isso? 7 meses e meio. Quantos anos ela tem hoje? 40. 40 anos. 40 anos. Aí. Ela surgiu uma oportunidade quando a Prefeitura Municipal de Assis assumiu o albergue noturno, construiu o CETREM e aquele prédio ficou totalmente vazio. E como a gente já tinha um grupo de mães que a gente se reunia sempre, buscando através de autoridades, através de deputado, de prefeito, de vereador, tentando montar alguma coisa, mas não tinha nem espaço, tentando garagem de casa, não dava certo, profissionais estava difícil. Aí surgiu essa oportunidade desse prédio no centro da cidade, onde funcionou o albergue noturno. O prédio estava vazio. Esse prédio foi oferecido pela Sociedade Espírita, que era proprietária do prédio. Se eu quisesse instalar alguma coisa, pegar uma sala, que estaria disponível. Pedi um tempo para estudar, dei uma pesquisada, fui em São Paulo conhecer algumas instituições e resolvi aceitar. Mas não uma sala, o prédio inteiro, com tudo que tivesse lá e com a condição de desmembrar a escritura, tudo da Sociedade Espírita, passar para o nome da entidade, para o prédio passar a pertencer à entidade. Feito,
essa programação, começamos a instalar. Isso foi em 1991. 1º de dezembro de 91, nós implantamos o SIM. O SIM. Agora, a Associação Beneficente de Assis é outra coisa? Não. O SIM é um projeto da Associação Beneficente de Assis. Beneficente de Assis. E a gente começou assim, do zero, né? O prédio estava muito mal administrado, estava ruim mesmo a situação do prédio. Então nós fomos aos poucos implantando salas profissionais e contando com convênios que já existia para o albergue que foi transferido para o projeto SIM. E aos poucos foi dando certo. Quando chegou em 1998, pouco tempo depois, pela qualidade do trabalho que a gente havia implantado, nós recebemos um prêmio muito importante. O prêmio bem eficiente, que na época que existia esse prêmio, ele contemplava 50 melhores entidades do Brasil. E nós fomos uma delas. Puxa vida. Pela qualidade do trabalho que vinha desenvolvendo. Isso foi a avaliação do jornal O Estado de São Paulo, da Secretaria Estadual de Assistência Social e alguns outros órgãos que indicaram. Então nós ficamos assim até surpresos por estar entre 50 melhores entidades do Brasil, na época, entre 400 mil entidades que foram indicadas. E foi uma surpresa agradável, porque com o recebimento desse prêmio, que foi um glamour lá em São Paulo, nós conseguimos uma doação muito importante. Um valor assim, ganhou na loteria. Então conseguimos reformar o prédio inteiro, adaptar todas as salas, instalar salas de aula, brinquedoteca, oficinas, sala de dança, academia, e também comprar uma van Mercedes, bem assim, adequada ao transporte. Então aí sim, nosso Gojo sim está implantado. Aí. Agora, quantos alunos são assistidos hoje pelo SIM? Olha, nós temos matriculados 180. 180? 180, entre bebês recém-nascidos até a idade adulta, porque nós não temos assim limite para a idade. E atende só de Assis ou não? Nós atendemos 2 municípios da região, Maracaí e Pedrinhas Paulista. Maracaí e Pedrinhas também? Também. Tá. Mas só de Assis nós temos uma média de 130, mais ou menos. 130? Tá aí, atendendo mais 2 cidades. E como é que o SIM sobrevive hoje? Olha, hoje tá fácil. Nós já passamos, eu falei que todas as dificuldades já passamos. Eu acho que nós tivemos muita luta, muito desafio, mas também muitas oportunidades. E hoje nós estamos, assim, digamos, colhendo os frutos da nossa luta. Nós temos bons convênios, federal, municipal, com as prefeituras da região, mais ou menos um com o estado, um pequeno, mas que corresponde e que é contínuo. E agora nós assim achamos o caminho das pedras, né? Atrás de deputados, através de emendas parlamentares para investimentos. Porque todas as verbas que a gente recebe, todos os convênios, é só para manutenção. É só para recursos humanos e material de consumo. Investimento, você tem que correr atrás de outros recursos. E nós apelamos para as emendas parlamentares. Com isso, nós já conseguimos montar consultórios odontológicos, 2 consultórios, comprar a van adequada, fazer uma reforma boa também, uma segunda reforma na entidade. E agora, recentemente, nós já estamos também com outra van, porque ela já está ultrapassada. E já agora também com veículo lá, uma picape já em andamento. Tá aí. Que tipo ou tipos de assistência o SIM presta? Olha, nós damos assistência total para pessoas com deficiência intelectual. Deixar bem claro que o nosso atendimento é para pessoas com deficiência intelectual. Nós atendemos, no caso de bebês recém-nascidos, a partir do nascimento,
que já são encaminhados para o SIM quando apresentam alguma deficiência, alguma dificuldade, caso às vezes de parto normal, que a criança já nasce com uma pequena dificuldade, ela é atendida de imediato. Alguns casos têm recuperação total, no caso dos bebês. Outros que já é uma deficiência mesmo, já o fato de estar atendendo já na primeira infância ajuda muito na recuperação e na reabilitação. Aí para os mais velhos, depois essa estimulação precoce vai até os 6 anos. Dos 6 aos 10 nós temos uma salinha de estimulação também, que é para estimulação pedagógica, é o preparo da criança para a vivência escolar. E nessa fase a criança vai para as escolinhas municipais e ficam até 14 anos na escola. E um período no SIM e outro período na escola. A partir dos 14 anos, aí as que não têm condições de prosseguir no estudo, aí ficam através de oficinas, continuam com a gente, mas com outro programa. Isso aí é chamado síndrome de Down ou não? Não. Não. O síndrome de Down é uma deficiência também. E tem deficiência intelectual também com o síndrome de Down, mas não necessariamente síndromes, porque tem muitos casos de deficiência intelectual que ele não tem nenhuma síndrome, ele só tem um atraso do desenvolvimento mesmo. Ah, tá. E como é que vocês atravessaram esse período da pandemia, Théo? Olha, para nós foi um período assim de aprendizado. Nós não interrompemos o atendimento. É lógico que não teve atendimento presencial, mas foi de uma forma assim remota, nós conseguimos atender desde as crianças da estimulação através de orientações seguras dos profissionais, das técnicas, conversando diariamente com as mães, orientando como fazer para não deixar a criança ficar parada. Agora, os mais velhos de sala de aula, a gente preparava o material semanalmente, os pais vinham na entidade a retirar o material, na outra semana trazia aquele material pronto, levava outro. Então, nós não interrompemos o atendimento, nós atendemos normalmente. E uma coisa muito útil que nós verificamos nessa época de pandemia foi a aproximação das famílias, dos pais, que até então alguns eu acho que nem sabia o que era feito com os filhos. E nessa época eles até ajudaram os filhos a fazer alguma coisa. Olha que interessante. Foi uma aproximação muito útil, né? Muito bom. Então, agora, ficou 2 anos nessa situação? 2 anos. 2 anos, né? Nós retornamos em agosto do ano passado, mas assim, não voltaram todos, mais para o final deste ano de 2022 é que voltaram todos. Tá aí. A gente está lembrado aqui do espetáculo que vocês faziam todos os anos, geralmente no Teatro Municipal, não é? O chamado Voo Colorido. Isso aí vai voltar ou como é que é? Olha, nós já estamos agendados para novembro agora, voltando com esse espetáculo, ele vai ser muito lindo. É impressionante, né? É muito, você conhece? Voo Colorido, eu conheço. Voo Colorido, agora, o nome foi o André Mello, até que cedeu, né, numa música dele. Foi a partir de uma música do André Mello. E foi assim, o primeiro Voo Colorido nós fizemos em homenagem ao André. Foi naquele ano que ele ganhou o concurso do Mapa Cultural Paulista. E nós fizemos um espetáculo com as crianças para homenageá-lo. Aí ele autorizou usar essa música e acabou ficando, né? Aí, como ele gostou do espetáculo, gostou da homenagem, ele cedeu o direito de utilizar sempre esse nome, Voo Colorido, e a música na abertura do espetáculo. Tá aí, esse Voo Colorido, esse espetáculo que vocês sempre realizaram aqui em Assis, era algo assim da gente assistir e chorar. Chorar porque esse ano acho que vai chorar mais ainda. O que a gente via na interpretação das crianças lá, dos jovens também, era uma coisa muito espetacular. É muito bonito, não é? Muito espetacular. É um espetáculo lindo. Ele, assim, demonstra toda a capacidade que eles têm de interpretar. É lógico que todas as danças são adaptadas
a capacidade de cada um, né? Nós temos professoras de dança, professoras de música e elas procuram assim umas coreografias que adaptem cada deficiência, em cada capacidade. E eles executam muito bem. O espetáculo Voo Colorido realmente é um dos nossos preferidos mesmo, nossos trabalhos preferidos. Daí fala sobre o corpo docente do SIM, por exemplo. O que vocês têm lá, além de você que é a coordenadora? Olha, nós temos toda a equipe técnica, né? Psicóloga, fonoaudióloga. Nós estamos agora com falta de terapeuta ocupacional e de fonoaudióloga, que saíram recentemente, até nós estamos precisando contratar assim que surgir. Nós temos psicólogo, temos professoras especializadas, né? Todas pedagogas, temos 12 professoras. Nós temos um dentista cedido pela prefeitura, auxiliar de dentista, temos contador, temos auxiliar administrativo, assistente social, um auxiliar de transporte, que usamos o transporte municipal, mas o auxiliar nós que cedemos. E as serventes também. Daí, houve um tempo em que se cogitou, Theo, de transferir esses alunos do SIM e também da APAE para escolas comuns assim, e parece que houve protesto contra isso e tal. Qual a sua opinião sobre isso? Olha, a educação inclusiva, que na verdade ela existe na lei, né? Mas na prática é meio complicado. Então é lógico que a criança, então até um limite de idade, ela vai para a escola sim, para a escola comum. Mas, os que são o caso dos nossos e os da PAI também, esse com um período na entidade e o outro período na escola. Mas a escola, para ter um aluno com deficiência, ele tem que ter um professor especializado, ele tem que ter um professor auxiliar, é complicado. Então, eles acabam pedindo mais auxílio da entidade. Tanto que o nosso convênio maior hoje é com a Secretaria da Educação, que são alunos que participam um período... Secretaria Municipal ou estadual? Municipal. Municipal. Nós não funcionamos como escola. A nossa entidade é de assistência social, mas a gente atende alunos da educação municipal. Você acha que daria certo terminar a PAI, sim, tal, e entrar nessas escolas comuns aí tudo? Não existe, porque para assistência social, para o nosso caso, não existe um período definido para o aluno ficar. E na educação existe. Então, por exemplo, na educação municipal até 14 anos só. E depois? São aqueles jovens, né, pré-adolescentes, adolescentes, que não tem para onde ir. Aí eles acabam, então, o que eles vão fazer? Porque para o Estado daí já é mais complicado. Ele saindo da educação municipal, pode ir para o Estado, só que no Estado é um professor para cada matéria, o aluno não consegue acompanhar. Aí. É onde ali deixa a escola e não tem para onde ir. Nesse caso, que continuam com a gente, eles continuam. A gente trabalha o conteúdo pedagógico sempre, mas muitas oficinas ocupacionais também. Aí estamos conversando com a senhora Teófila de Almeida, coordenadora do SIM ao Deficiente e vice-presidente da Associação Beneficente de Assis. Mais uma pergunta para a senhora. A quem a senhora apelaria hoje para ajudar o SIM? Olha, o apelo que nós fazemos é o que todas as entidades fazem: imposto de renda. Tudo aquilo que você vai pagar de imposto de renda para o governo, por que não dá uma parte para as entidades? Só que não vai dar diretamente para a entidade. Quando ele faz a declaração de imposto de renda, uma parte ele destina para o Fundo Municipal de Direitos da Criança e Adolescente. Esse fundo, depois, através de projetos, é destinado para as entidades. Então, para nós, cada ano vem uma parcela que é muito útil. Pequeno ou grande, média?
É média a quantidade? A quantia? É média, não é assim. Média. Por exemplo, se você pudesse dar direto para a entidade, seria uma coisa maior. Mas como a lei não permite isso, então é tudo direcionado ao fundo municipal. Aí ele distribui, através do conselho, é distribuído em partes iguais para as entidades, mas é muito compensatório. Tá aí. Sendo imposto de renda, pode ser pessoa física, pode ser empresa? Pode ser empresas, pode ser pessoas físicas. Pessoa física. Pode doar para o Fundo Municipal de Direitos da Criança e Adolescente, que vai para a entidade. Como é que as pessoas que vão doar devem fazer? Qual é o trâmite? Olha, ela pode doar diretamente ao Fundo Municipal ou na declaração dela de doação citar o nome de uma entidade que ela tem. Tá. Só que não adianta, por exemplo, 30 pessoas doar só para o SIM, porque chegando lá eles vão analisar todos os projetos e vão distribuir igualmente. A senhora citou agora há pouco que o SIM, a entidade, está precisando de... Olha, nós estamos precisando de profissionais técnicos, fonoaudióloga e terapeuta ocupacional. E quem quiser se habilitar deve procurar o Deve procurar a entidade, levar o seu currículo, que a contratação será imediata. Qual é a localização do SIM? O SIM está na Rua Capitão Assis, número 506, bem no centro da cidade. Tem algum telefone à disposição? Tem. 3322-2477. Tá aí. Olha, a senhora fica à vontade aí para falar tudo mais que quiser sobre o SIM, sobre a entidade que a senhora comanda com muita propriedade. E a gente quer agradecer a sua presença. Uma entrevista muito importante, das mais importantes que nós já realizamos aqui na TV Com, tá certo? E a senhora fica à vontade, os microfones aí, as câmeras à sua disposição para tudo mais que queira acrescentar, apelo que a senhora quiser fazer, agradecimento que a senhora quiser fazer, fique à vontade. Olha, eu que agradeço a oportunidade de poder estar divulgando o nosso trabalho, a nossa entidade, dizer que nós estamos muito felizes em poder oferecer um bom trabalho para as pessoas que precisam. Esse atendimento é totalmente gratuito, nós não cobramos dos assistidos, mas nós temos a satisfação de poder hoje contar com bons convênios e com pessoas que ajudam. E mais uma vez eu gostaria então de agradecer a oportunidade de poder divulgar também a nossa necessidade de contratação de mais funcionários e também o apelo às pessoas para que doem imposto de renda. Não dá para o governo não, porque se dá para o governo, você nunca vai saber para onde vai. Se você doar para o Fundo Municipal, vai para as entidades de Assis. Endereço certo, tem muitas entidades boas, tem a PAI, tem Casa da Menina, tem muitas entidades boas e tem o SIM, que precisa muito. Vocês têm algum relacionamento assim com outras entidades? Temos. O nosso relacionamento com todas as entidades é muito bom e a gente está sempre em contato, sempre trocando ideias. Nós temos um bom relacionamento. Gostaria que a senhora repetisse quantas pessoas são atendidas hoje pelo SIM? Matriculados nós temos 180. 180. Desde bebê de menos de um mês até adulto de mais de 50 anos. E como é que a senhora vê o relacionamento das famílias com pessoas assim? Olha, eu acho que a parte mais difícil de trabalhar não é com a pessoa deficiente, é com a família. A questão da aceitação. Porque a aceitação começa em casa. A partir do momento que você aceita um problema, ele acaba. Aí começa uma rotina dentro de casa. Isso eu falo por mim mesma. Enquanto você vê como o problema, você sofre. A partir do momento que você vê como rotina, você vê as oportunidades, você vê o amor, você vê o carinho, você vê tudo que aquela pessoa pode oferecer também. E tem famílias que às vezes não querem aceitar. Tem dificuldade de aceitar. Tem dificuldade. E para essas famílias é sempre bom procurar ajuda psicológica, porque a pessoa precisa de carinho, precisa de oportunidades.
Tá aí, então, Theo, à disposição, nossos... Muito obrigada e foi um prazer imenso estar aqui hoje. Tá aí, concluímos essa bela entrevista com a Teófila de Almeida, coordenadora do SIM, né, ao deficiente, e vice-presidente da Associação Beneficente de Assis. Uma entrevista importante, o que a gente sempre tem falado aqui. Às vezes a gente conhece as pessoas, um pouco das suas atividades, mas não conhece tudo do que eles representam, do que elas representam para a nossa comunidade local e regional. Essa entrevista eu acho muito importante e a gente agradece a sua atenção e chamando a sua atenção aí, se puder colaborar através do imposto de renda, qualquer outro tipo de doação, procure o SIM. Obrigado pela atenção e até a próxima oportunidade. TV Com, líder de audiência nos 4 cantos da cidade.